Jeremias 29. Uma mensagem de esperança para o seu futuro. Jeremias 29 contém versículos muito conhecidos, mas você já teve a oportunidade de ler este capítulo por inteiro? Nesta passagem da Bíblia, podemos observar como os planos de Deus para o seu povo não mudam, mesmo quando passamos por situações inesperadas. Por isso, falaremos sobre Jeremias 29, para além de seus versículos mais famosos, e analisaremos as mensagens de esperança que podemos encontrar nesse trecho tão precioso da Palavra de Deus. O contexto de Jeremias 29. O capítulo de Jeremias 29 traz uma carta de Deus para o seu povo que estava exilado na Babilônia, um lugar onde as pessoas não conheciam a Deus e não viviam segundo os seus princípios. O povo levado cativo para a Babilônia estava com o coração triste e sem esperança, devido à situação em que se encontrava. Contudo, Deus não tinha se esquecido dos israelitas e usou Jeremias para compartilhar uma mensagem de esperança em relação ao futuro deles. Ao longo dessa carta, Deus deixa claro que nunca saiu do controle da história do seu povo. Ele também traz orientações para o período em que os israelitas passariam longe de sua terra natal, além de uma mensagem de esperança para os seus filhos amados. Neste capítulo de Jeremias, podemos observar algumas características sobre a imutabilidade dos planos de Deus e a manifestação da sua fidelidade e bondade, mesmo em meio a situações difíceis. Palavras de esperança para o futuro, encontradas em Jeremias 29, 1. Orar pelo país e fazer a nossa parte para melhorar o lugar onde estamos. Versículos 5 a 7. O povo de Israel foi levado para uma sociedade com valores que não estavam em linha com a palavra de Deus. Contudo, em lugar de incentivar os israelitas a murmurar, Deus os orienta a fazer o melhor que pudessem onde estavam. Veja o que ele diz em Jeremias 29, 5 a 7. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Muitas vezes, quando estamos passando por tempos difíceis, deixamos os nossos lábios se encherem de palavras de lamentação. Como consequência, todas as áreas da nossa vida sofrem por causa do abalo da fé. Em Jeremias 29, porém, Deus nos mostra que a bênção dele sobre a nossa vida não depende de tudo ao nosso redor estar perfeito, mas de adotarmos a postura que ele espera que tenhamos. Deus não se esquece das suas boas promessas. Deus é fiel à sua palavra. Ele não se esquece de suas promessas ou muda de ideia no meio do caminho. Quando Deus nos faz uma promessa, ele já tem preparado tudo o que precisamos para alcançá-la. Jeremias 29:10 é um exemplo disso. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Os planos de Deus para o nosso futuro são de paz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Você conhece algum pai ou mãe que não tem esperança para o futuro dos seus filhos? Mesmo que existam pais que são assim, este não é o caso com Deus. Jesus diz, em Mateus 7:11, que Deus é o nosso Pai que sabe nos dar boas coisas, e em Jeremias 29:11, o texto nos mostra que Deus tem bons planos para o futuro dos seus filhos. Nenhum bom pai espera um futuro desastroso para o seu filho. Pelo contrário, ele faz o que estiver ao seu alcance para que sua família esteja protegida se algum imprevisto acontecer.
Quando lemos Jeremias 29:11, podemos enxergar a paternidade de Deus em seus planos para dar um futuro de paz para os seus filhos. Ele não só nos fala sobre este futuro, mas nos conduz ao longo do caminho para que possamos experimentar um futuro de paz.